Eu acho que a grande maioria, se não a maioria, depende do transporte público. Aí o que a gente vê, Paulo, e é uma coisa que a gente não consegue dimensionar o peso das decisões em relação a isso. Um exemplo muito claro. Nós temos uma regra para um distanciamento fora na fila, por exemplo, de 2 metros, e entra dentro do ônibus e aglomera. E aí a gente usa o seguinte parâmetro de comparação entre uma situação de uma festa clandestina e uma lotação num ônibus, por exemplo. Uma é essencial, é necessário, você não tem como fugir disso. A outra não, a outra é feita deliberadamente, a pessoa está lá, independente de quem vai estar participando ou não, não precisa daquilo ali, ele está ali porque ele quer. Agora, aí as pessoas pegam esses dois momentos, e eu venho falando isso aqui desde o início da pandemia também. A gente usa um erro para justificar o outro. Aí a gente transporta para o setor público e diz o seguinte: mas se o transporte coletivo pode aglomerar, por que então barram festa? Não tem diferença. Paulo, a diferença é gritante, porque é o seguinte: eu não tenho como, o Luiz Neto já está me irritando aqui, eu não tenho como deixar de cobrar o setor público, nesse momento, em relação ao próprio transporte que ele gerencia. Porque se há uma fiscalização, se você tem regra, se você tem norma para que não se aglomere em festa, a regra e a norma deveria valer para quem vai trabalhar. Porque qual a diferença de um trabalhador e aquele que vai em festa? São 2 seres humanos, não há diferença. A diferença está exatamente na lei, que teria que ser tanto para um quanto para outro. Agora, a lei para quem vai para festa clandestina tem que ser punição severa. E agora, para quem está no transporte público, teria que ser mais ônibus. Essa é a lei, teria que ser distanciamento dentro dos ônibus, teria que ter higienização dentro dos ônibus o tempo todo, não poderia aglomerar no terminal, teria que ter um transporte público de qualidade. Isso não acontece. E aí as pessoas usam as festas clandestinas e muitos dizem: não tem diferença, os dois estão aglomerados, mas a diferença talvez aqui esteja no poder público, Paulo, porque o poder público precisava tomar uma posição em relação a isso.